Olá, meu nome é Evandro Malgueiro, eu sou artista visual, sou um dos fundadores aqui da Casa Locomotiva e hoje a gente vai ver um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho de composição fotográfica e a gente vai ver toda essa transição, que rolou no mercado da fotografia, mais especificamente até algumas características da fotografia publicitária e essa transição, do mercado da fotografia analógica com a chegada do digital e todas as mudanças que isso acarretou. Então, assim, vamos começar falando sobre a fotografia publicitária primeiro, Como é que era? Como é que isso era feito antes? Então, antes era aqui algumas das câmeras, que eram muito usadas, Então a gente tem aqui uma Hasselblad, uma câmera de médio formato, que são esses negativos de 120 milímetros, que tinha como resultado alguns positivos, como esses dois aqui, e as câmeras de grande formato, que usavam essas chapas, de 4 por 5 polegadas. A gente até colocou ela aqui para facilitar. Essa é esse cromo que está aqui. Então vamos tomar, por exemplo, essa imagem aqui, A gente tem uma família, tem uma árvore de Natal, tem uma série de objetos em volta. Aqui a gente até consegue enxergar algumas 3 tabelas aqui embaixo, algum pouquinho dos rebatedores aqui. E essa era a imagem final que precisava ser produzida, Era isso que precisava ir para o ar. E o fotógrafo não tinha muito uma outra opção, A parte de composição de imagem era muito cara, os programas também de edição ainda estavam muito no início. Então, a maneira que isso era feito, Então, montava-se todo o cenário, Você precisava de um estúdio bem grande, para conseguir ter recurso suficiente, para conseguir uma imagem como essa. Preparava, já montava todos os objetos. Você tinha que fazer uma luz que você conseguia tanto ter informação, nesses elementos que estão aqui, uma luz e uma velocidade que você conseguisse frisar as pessoas, para caso elas não se mexessem um pouco, para a foto não sair tremida. Tinha a própria questão da árvore, tudo isso tinha que estar acontecendo ao mesmo tempo. Feita a foto, antes, na verdade, fazia-se vários testes com Polaroid, para verificar como é que a foto estava ficando, e isso geralmente acabava dando, algumas diferenças entre o teste da Polaroid e a saída final, que aí depois, de tirar dessa foto, a equipe inteira acabava esperando no estúdio, mandava o negativo para o laboratório, que ia fazer as últimas correções, de cor que seriam necessárias, tal. Voltava esse cromo para o estúdio, o fotógrafo ia avaliar, verificar se estava com foco, se tinha alguma coisa que ficou fora do lugar, se tinha alguma sujeirinha, qualquer coisa, qualquer problema que surgisse, tinha que refazer todo esse processo, e ainda mais nesses cromos assim, você não é um rolo de filme, Então a cada exposição você precisava ir trocar a chapa, trocar o chassi e aí refazer todo o processo de novo. Ele tinha que verificar, verificava ali o foco, via se estava tudo certo e estando tudo ok, aí sim poderia começar a desprodução, do set como um todo. Aqui a gente consegue até comparar, eles estão até em escala, Então aqui uma Polaroid e uma foto de uma chapa 4x5, Então você vê, olha a diferença de cor, A diferença até de informação que acabava vindo, em áreas mais escuras e tal. E ele era menor também, Então muitas vezes você tinha que fazer mais de uma exposição para conseguir pegar toda a área de exposição do filme, Mas sempre acabava tendo uma diferença, assim, é lógico, que a qualidade do cromo era sempre superior, Você consegue muito mais definição, muito mais cor, mas aí você acabava ficando sem uma base referencial, Às vezes variedade de químico ou mesmo de fabricante acabava trazendo essas diferenças também e acabava muitas vezes trazendo algumas surpresas, durante o processo. Foi então, que surgiram, uma nova leva aí de backs digitais. O primeiro back digital foi da Leaf em 1991, mas em torno de 2006
surgiram, né, essa nova leva aí, que eram esses sensores que eles eram acoplados, né, ó, na parte de trás das câmeras de médio e de grande formato. E foi a primeira vez que o mercado conseguiu reconhecer, né, que realmente a qualidade técnica, né, era superior à do cromo. Então, bom, temos um material, né, o digital chegou num ponto que sim, existe uma qualidade técnica superior. E aí, junto com os scanners, né, de alta resolução também, né, e aí foi aí que o mercado começou a fazer essa transição. Então, de cara, o pessoal não precisou comprar, né, uma série de trocar todo o parque fotográfico, né, trocar todas as câmeras, todas as lentes. Então, eles compravam esse back digital que era colocado no lugar do chassi, né, no lugar onde ia antes o filme. Em vez de ter o filme, seria esse sensor digital que acabaria captando, né? Então, o fotógrafo, ele continuava usando, né, todo o equipamento que ele já estava familiarizado, né, as lentes que ele já gostava, tudo, e não precisou fazer de cara um investimento tão grande. É lógico que isso, com o tempo também, né, foram surgindo outras câmeras digitais, lentes digitais, e aos poucos, né, o pessoal foi fazendo essa migração. E aí, né, alguma das vantagens que isso trouxe também, né? A ideia é de um filme praticamente infinito, então você conseguia fazer uma série de fotos sem precisar ficar parando, né? A cada um filme de 120 geralmente acabava dando entre 12 e 16 poses. Então você precisava a cada série de 12 fotos trocar de filme. Geralmente o fotógrafo ficava até com 2 câmeras, né? Enquanto ele estava fazendo a série com o modelo, deixava a câmera com o assistente, que já ia carregando o filme enquanto ele pegava, para não perder o ritmo ali. E desse momento, né, como tudo passou a ser digital, então não tinha mais essa necessidade. Então o fotógrafo conseguia fazer longas séries, né, e sem precisar ter esse momento, né, de intervalo. Fora o lance de que ele, como a câmera estava conectada direto no computador, qualquer ajuste de cor já conseguia fazer ali na hora também, já verificava o foco, você já estava olhando a imagem final. Então a sua referência era imediata com o resultado final. Essa foi a maior revolução, assim, que isso acabou trazendo, né, em questão da praticidade mesmo, né? E também, né, outras do tipo a própria maleta de filmes, né? Imagina que antes o fotógrafo, indo para uma determinada situação, ele tinha que levar uma maleta de filme em que ele ia ter que, na hora, ver, vou usar luz natural, vou usar flash. Então, para cada tipo de luz, tinha um tipo de filme, um tipo de ISO, dependendo da... Então era uma mala de filmes mesmo, sendo que isso depois virou uma simples setagem na própria câmera. Então aí aqui, né, um exemplo, né, de um desses softwares, esse é um software da Phase One, né, o Capture One, então mostrando aqui um ajuste que estava sendo feito na hora do shooting mesmo. E todas essas praticidades, né, trouxeram a possibilidade de começar a fotografar coisas separadas também. Então, que nem naquela imagem que a gente viu, né, da árvore de Natal, daria para fazer uma foto da família, outra foto só do cenário e depois juntar tudo na composição. Então, ao mesmo tempo que se facilitou algumas coisas que melhorou a praticidade, né? Outras questões do mercado, como diminuição do próprio orçamento, precisou se criar outras possibilidades não só de se criar imagem, mas de conseguir chegar no resultado das necessidades das agências. Então aqui a gente já consegue ver, né, algumas imagens dessas composições acontecendo, né? Então elementos são fotografados separados, muitas vezes por causa de lente, né? Precisava fazer as composições depois. Elementos que são fotografados em ambientes diferentes e que são depois juntos numa única imagem. E como que funciona, né, esse processo todo, né? Desde a hora que chega o layout até a foto final. Então, eu separei uma imagem aqui. Esse aqui era um layout. Então, era um layout que isso foi feito, né, pelo diretor de criação da agência. O processo, né, até esse layout chegar para o estúdio orçar, então o que isso já deve ter acontecido?
passou-se por todo o processo dentro da agência, chegou-se nesse conceito, esse conceito foi apresentado para o cliente, talvez tenha tido idas e vindas aí nesse processo, mas independente, o cliente aprovou, ele deu ok, e aí sim, essa imagem precisa ir para a produção. Então, o que isso significa? Eles precisam de uma imagem com qualidade de impressão, né? Uma imagem que eles tenham direito de uso, que muitas vezes, né, o layout é feito com foto da internet, ou imagens que acabam sendo de outras autorias, né? Então, que a agência e o cliente não detêm o direito de uso dela, então precisa se produzir essa imagem para poder mandar ela para o ar. Então é isso que chega para o estúdio orçar. Então, né, qual que é a ideia? A gente tem que ter uma moto, a gente tem o piloto aqui, tem toda a questão do cenário, né? O cenário foi escolhido para ser feito com Mate Painting e computação gráfica, e essa aqui é o resultado da imagem final, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, né, não só pelo fato de poder fazer as coisas separadas, como que isso daqui foi produzido, né? Foi colocada uma cama elástica atrás da moto para que o piloto aqui, né, ele pulasse e desse um chute, desse um coice assim para trás, e para a gente conseguir fotografar ele nesse momento do ar, assim, né? Então, quanto mais real você torna, né, a captação fotográfica, melhor você vai ter um material para fazer a composição e criar a imagem no final, né? Então é toda uma linha de produção mesmo, é todo um pensamento para que na hora que você junte, né, todos os elementos, você chega num resultado que não cause estranheza, né? Você olha e acredita, fala, não, realmente todas essas coisas estavam lá, né? E isso foi feito, né, em algumas outras campanhas aqui, ó. Essa é uma foto do Rafael Costa. Essa daqui também foi uma foto do estúdio do Rafael Costa, e foi a Vetor Zero que produziu aqui a parte do 3D. Essa foto aqui foi feita essa aqui é a Rua Augusta até, né? Essa descida aqui, só que o carro foi feito em um outro ambiente porque era lançamento, ele não poderia aparecer na rua. Esse daqui, a moto foi feita no Parque Vila Lobos, então na luz do sol mesmo, né? Para ter essa sensação de luz, de ambiente externo. O modelo foi feito dentro do estúdio, que aí você já tem um pouco mais de controle em relação à variação de luz, relação a contraste, a recorte também, né? O fundo, né, foi feito no Atacama, e esses pedregulhos aqui foi feito num terreno que estava em construção lá em Cotia. E aí mesma coisa, na hora que junta-se tudo, né, você tem uma imagem que ninguém olha e fala, nossa, que Photoshop, que composição que rolou nessa imagem. Não, a pessoa olha e fala, nossa, que imagem bonita. E esse é a grande procura mesmo, né, de quem faz esse tipo de trabalho, é conseguir uma imagem que as pessoas achem bonita. Nesse caso, né, você olha e você vê que realmente é uma imagem fantástica, mas você acredita que tudo tá lá, né? Então, e por que isso, né? Você vê as sombras na mesma direção, você vê a luz, você vê todo esse pensamento criado de uma maneira que o cérebro olha e interpreta aquilo como uma cena possível, né? Aí a gente tem uma série de exemplos aqui, né? Então, vários pontos turísticos aí ao redor do mundo, todos numa mesma cena. Essa foto aqui é uma foto do Miro, que foi finalizada pelo Fujoca, que esse seria uma outra coisa que conseguir num clique só seria praticamente impossível, né? Então imagina, né? Imagina a quantidade de variável que tem, né, nessa imagem para você conseguir uma posição que ninguém está na frente de ninguém e tá todo mundo com a pose perfeita, o acting perfeito, rosto perfeito, tudo. Então tudo isso foi fotografado, né, em blocos. A gente tem até aqui uma imagem, esse já vê uma pré-montagem assim, né, juntando, né, um pouco dos blocos, né, cada bloco de pessoas que foram fotografados juntos, né, para depois se chegar nesse resultado aqui. E abriu, né, para a possibilidade para o fantástico mesmo, né, você criar imagens que você não encontraria elas de outra maneira, né, você não conseguiria fotografar isso e trazer essa verossimilhança mesmo, né, para
as campanhas, né? Então temos alguns outros exemplos aqui. Isso aqui é uma campanha de plano de saúde, protetor solar. A moda também, né, explorou muito essas possibilidades também. A gente tem esse vestido aqui de água da Gisele. Inclusive, esse daqui foi uma foto que foi feita por 2 fotógrafos. Então, um fotógrafo foi o Paulo Weiner, ficou responsável pelas fotos da Gisele, e outro fotógrafo fez as fotos do vestido. E a gente entrando um pouquinho agora, né, na parte de tratamento de imagem, né? O que é essa parte dessa composição digital? Essa é uma imagem que ganhou o prêmio de melhor landscape, né? Só que, né, aquela coisa, né? Tá a imagem na internet, tem muita gente observando e muita gente começou a questionar, mas essa luz aqui, ela tá vindo nessa direção aqui, né? A gente vê pelos cascos dos barcos, a gente vê pelo castelo lá atrás. Só que quando a gente olha o sol, a gente percebe que pela luz que está nas nuvens, né? A luz ela vem de uma outra direção. E aí o fotógrafo, ele reconheceu, né? Ele trouxe, falou, não, realmente eu troquei o céu da imagem. Ele perdeu, né, o prêmio. E isso trouxe, né, essa discussão de qual que é esse limite do que é tratamento de imagem, o que é composição fotográfica, né, qual que é o limite para isso, né? Tem muita gente que fala, não, mas não quero que use Photoshop nas minhas imagens não tem Photoshop, mas o que isso significa mesmo, né? A gente vê que o tratamento de imagem, né, o tratamento fotográfico é uma coisa que existia sim até antes do digital. O pessoal fazia, inclusive, recortando cromo com um estilete para criar, né, composições e toda essa parte de pintar mesmo, né, pintar nos negativos, pintar com aerógrafo, trazer outros detalhes, né, para a imagem. A gente tem aqui uma foto do estúdio do Martin Champ, que é um fotógrafo peruano. Então você vê, né, ele criando, né, trazendo brilhos, trazendo volumes também para as imagens dele. Porque a fotografia, ela não se trata, ela não se encerra no filme, no clique, né? Falando até da fotografia analógica, ela se encerra na ampliação, a gente encerra na imagem enquadrada, a imagem na parede, a imagem no fim que tivesse, mas em que você visse a saída final dela, no tamanho que o fotógrafo determinasse. Mas todo esse processo laboratorial de você chegar na imagem final envolvia uma série de ajustes também para conseguir tirar o máximo de potência que aquele negativo tinha, né? E o digital foi uma transferência, né, desse processo laboratorial para um processo laboratorial digital também. Então tem muito esse limite assim de o que é, né, que você consegue fazer para extrair o máximo de qualidade, né, daquela imagem que você tem. E também o que você consegue fazer compondo essa imagem com outras imagens e chegando em outros resultados, né? Então, aquela imagem do concurso aqui de landscape, como imagem, tá tudo certo. Ela foi feita uma composição fotográfica e chegou-se visualmente nesse resultado. Mas para um concurso que estava elegendo fotos de landscape, já tinha sido, né, uma alteração de quase que 50% da imagem, não é uma foto, né? Já virou praticamente 2, então nesse caso ele acabou perdendo aí o prêmio. E o retoque, né, é muito usado também na questão ideológica mesmo, né? A gente vê essa imagem aqui do Stalin, né, que ele chegou primeiro a aparecer junto com esse general do lado dele, e tempos depois a mesma foto apareceu, né? Devido a alguma circunstância, ele foi apagado aqui da imagem. E essa aqui foi uma foto que ficou bastante conhecida também. Isso aconteceu no Irã, mostrando, né, uma demonstração de lançamentos de mísseis. E o pessoal começou a reparar, né, que alguns elementos aqui eram muito parecidos, né, das duas explosões, assim, né, mesmo uns pontinhos aqui com alguns pontinhos aqui. O pessoal questionou e tempos depois veio que não, realmente das explosões, um dos lançamentos deu chabu, e aí o pessoal usou o Photoshop, né, manipulou para dizer que tinha dado tudo certo e tal.
Então você vê o poder que isso tem de alterar até mesmo a informação, né? E a importância de estar sempre atento também, né? E verificar, não acreditar simplesmente, né, em qualquer imagem, né? Porque a internet não perdoa também. E não tem como a gente falar, né, de tratamento de imagem sem falar do Photoshop, né? Photoshop, inclusive, que aqui no Brasil, o Brasil é tido, né, como um dos países com o maior número de usuários de Photoshop devido à própria pirataria mesmo, mas é um dos lugares do mundo que mais tem pessoas que sabem mexer no Photoshop. E para ilustrar um pouquinho, né, eu separei algumas imagens que eu finalizei para mostrar um pouco do processo. A primeira é esse pôster do filme Na Quebrada. E aí tem um pouquinho aqui das etapas dele, né? Essa foi a escada, né, que foi produzido pelo estúdio da Zombie Studio. E eu fiz a parte do mate painting e da composição final. Então, né, a primeira coisa, posicionar, né, os modelos, né, que já foram fotografados pensando, né, no ângulo que teria que estar, a direção que ia estar a luz. Depois aqui, né, encontramos algumas imagens de favelas e colocando também tudo na mesma proporção, colocando na mesma perspectiva da cena. Aqui uns ajustes de luz e sombra, né, pra gente ter, porque muitas vezes a gente não vai encontrar, né, que nem esse trecho aqui, né, a gente tá vindo todo com uma direção de luz vindo aqui da direita da tela, né, e aí nesse caso aqui ele estava trocado, então aí é feito esse ajuste, né, para a luz toda vir da mesma direção. Ajuste de cor também, e uma fusão um pouco melhor do encontro, né, da escada com os outros elementos. Opa, aqui, né, aí a gente tem uma parte de trazer texturas, né, como se é uma pintura mesmo, né, então você vai trazendo mais detalhes, vai trazendo mais defeitos até numa coisa que era digital, que era 3D, e aí com essa mistura, né, você vai criando também uma imagem que fica mais próxima, né, da realidade. Alguns ajustes de cor, né, para equalizar tudo e dar essa vinhetada assim, né, para jogar o foco lá pro centro da imagem e depois colocar toda a diagramação, né, da peça final. Uma outra peça aqui que a gente tem também era um anúncio da Get Images, que era mostrando justamente as infinitas, milhões de possibilidades, né, que o banco de imagem, né, deles tem. Então, você vê aqui criando, né, com cada parte do rosto dele, a partir de imagens diferentes, até compor, né. Foram feitas uma série de personalidades. No final, na campanha final, né, ficou o Príncipe Charles, ficou duas figuras políticas, né, o Príncipe Charles e a Angela Merkel, e duas figuras religiosas, né, então o Dalai Lama e o Papa Francisco. E aí tem um videozinho aqui, ele ganhou, né, são alguns prêmios aqui que essas imagens ganharam, né, então ganhou uma série de Cannes, de leões em Cannes, e ganhou inclusive, foi o primeiro Grand Prix brasileiro em mídia impressa. No Clio Awards, né? Foi o primeiro Grand Prix no Clio Awards. E aí aqui um vídeo para entender um pouquinho como é que era esse processo. Bom, é isso. Eu vou deixar aqui as redes sociais aqui da Casa Locomotiva, né? A gente tem tanto o @Casa Locomotiva, que contempla as atividades que acontecem aqui no Espaço Cultural,
e o @casalocomotiva_estúdio, que aí tem os trabalhos que a gente faz comissionado para o mercado e para diversos outros setores, tá bom? Obrigado e até!